Olá, aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente começa aqui com esse vídeo, é uma outra parte aí do capítulo de virtualização, né? Nós vamos falar nessa parte dos benefícios e recursos da virtualização, tá? Nesse vídeo eu vou ficar só nesses dois slides aqui, até porque tem muito conceito envolvido só nesses dois slides aqui. E eu tô indo bem devagar nesse capítulo, porque realmente virtualização tem se tornado cada vez mais uma técnica aí bastante utilizada aí por empresas, tanto a nível de virtualização de sistema operacional, virtualização de funções de rede, de serviço, de rede, etc. Então, é um assunto que vocês realmente precisam ter uma boa noção, né? Então, por isso que eu estou indo mais devagar para a gente conseguir abordar com calma, né, esses conceitos aqui. Então, a gente tratou anteriormente de histórico, né, da virtualização e tratando alguns conceitos aí fundamentais da área, né? Então hoje a gente vai falar dos benefícios e recursos. O que você tem, né, de benefício quando você utiliza a técnica de virtualização, né? Um primeiro benefício que a gente vai ter é que quando você usa máquinas virtuais, você protege o seu sistema host, né? A sua máquina física. Por que isso? Porque a VMM ela não permite, por exemplo, que um vírus que você tenha tenha tido numa máquina virtual, que ele se propague, por exemplo, para a sua máquina host, para a sua máquina física, né? Então isso aí é bem protegido. E outra questão também, não só a VMM não só isola as suas máquinas virtuais do sistema host, como ela faz um isolamento também, né? Esse VMM ele faz um isolamento entre as próprias máquinas virtuais, tá? Então você tem um isolamento. Se uma máquina tiver algum problema de vírus, não vai afetar as outras máquinas virtuais do seu sistema. Então isso aí é um benefício, um recurso bem interessante, né? Que você pode ter essa proteção. Ah tá, mas se as máquinas estão protegidas, estão separadas, né, isoladas, como é que eu posso, por exemplo, compartilhar informação de uma máquina virtual para outra? Ou compartilhar informação do host para as máquinas virtuais, por exemplo, né? Existem duas formas de fazer isso. Você compartilha através do volume do próprio sistema de arquivos. Então, por exemplo, lá no VirtualBox você pode definir uma pasta compartilhada, né? Então você define que aquela pasta compartilhada, por exemplo, vai estar lá no seu host, né? E você vai compartilhar arquivos com uma determinada máquina virtual que você levantou em cima daquele host, né? Então, o VirtualBox, por exemplo, da Oracle, ele chama até de pasta compartilhada, né? Então, você pode fazer esse compartilhamento de informações através de arquivos compartilhados, né? Ou você pode também montar uma rede virtual, né? Através da comunicação de rede, você pode fazer a, a interação de uma máquina virtual com a outra, né? A gente vai perceber lá no VirtualBox, que a gente vai usar com maior frequência, que a gente consegue criar uma rede virtual e colocar máquinas virtuais nessa rede que você criou, tá? Então, isola as máquinas virtuais do host e faz isolamento entre elas, sim, é um benefício legal, é um recurso legal. Mas se eu precisar compartilhar informações
entre host, máquinas virtuais e entre as próprias máquinas virtuais, eu também consigo fazer através desses VMMs, tá certo? Outro recurso interessante que a gente tem, né, outros na verdade, você consegue, por exemplo, congelar ou suspender uma máquina virtual, né? Então, você consegue, por exemplo, suspender uma máquina virtual, por exemplo, porque ela deu algum tipo de problema, né? Ou você está precisando verificar se apareceu algum arquivo corrompido, algum vírus na máquina, né? Então você pode suspender por algum momento e depois voltar à execução dela, né? É como se a gente congelasse a execução da nossa máquina física aqui, do sistema operacional que está rodando na sua máquina física, tá? Mesma coisa. E aí, a partir do momento que você congela, você pode também fazer o quê? Mover ou copiar a máquina para outro lugar, por exemplo, e retomar a sua execução. Então, por exemplo, você pode suspender a execução de uma máquina virtual e transferir ela de um lugar para o outro, né? De uma máquina física para outra, por exemplo. Então, você pode, ele te fornece essas possibilidades, tá? Outro recurso aí interessante é que você consegue gerar instantâneos de um determinado estado, né? Então, você consegue salvar o estado de execução daquela máquina. A gente consegue fazer isso pelo VirtualBox também. Apesar de que, né, algumas vezes isso dá algum probleminha, pelo menos no VirtualBox. Isso aí já aconteceu algumas vezes em sala de aula. Você vai tentar retomar a execução de uma máquina virtual que o aluno salvou o estado e aí ela dá algum problema, né? Mas isso é uma questão no caso do VirtualBox, né? Que eles sempre tentam corrigir essas coisas conforme vão lançando novas versões, mas isso tem melhorado bastante, tá? Mas os VMMs em geral eles fornecem essa possibilidade para a gente, né? Eu posso salvar o estado de execução de uma máquina virtual, o que é interessante também, né? Ou você pode também clonar, né? Criar um clone de uma máquina virtual. Você cria uma cópia e você pode, por exemplo, executar a máquina virtual original e a cópia como se fosse aí duas máquinas virtuais diferentes, né? Você cria uma máquina virtual que é original e cria um clone dela para rodar também junto com aquela máquina que você está rodando original, né? Então você pode fazer cópias também de máquina virtual, que a gente chama aqui de clonar, né? De clone. Por que a gente pode usar isso, né? Por exemplo, para estudo, né? Então, por exemplo, nas disciplinas que a gente tem no IFES, a gente usa muito esse recurso de suspender, de criar máquinas virtuais, de excluir, de clonar, de gerar estado de uma máquina virtual. Por quê? Porque a gente consegue testar vários recursos de sistemas operacionais diferentes, né? Então, a gente usar a virtualização, nós vamos ter essas várias possibilidades aqui de se trabalhar, né? Então, por exemplo, eu consigo testar, por exemplo, aplicativos, né? Eu desenvolvi um aplicativo, quero ver se ele vai rodar em vários tipos de sistemas operacionais. Então, eu não preciso ter uma máquina física rodando nativamente todos os sistemas operacionais. Eu posso criar apenas máquinas virtuais e testar meu aplicativo nessas máquinas virtuais, né? Posso fazer clones de máquinas virtuais para, por exemplo, verificar o desempenho de uma rede, né? Então tudo isso aí pode ser feito. A gente consegue, através do recurso de VMM também, consolidar máquinas virtuais, né? Então, numa mesma máquina física, eu consigo consolidar várias máquinas virtuais,
né? Então, aproveitar melhor os recursos de uma máquina física. Você tem também o recurso de template, né? Você pode criar um sistema operacional como se fosse um modelo, né? Por exemplo, no IFES, o pessoal lá da informática, que cuida da parte da informática, eles criam templates, né, de sistema operacional para poder instalar esses templates de sistema operacional em cada máquina dos laboratórios de informática, né? Então isso aí facilita bastante, quer dizer, eu não preciso ficar instalando e configurando, fazendo todas as configurações de aluno, de laboratório, todas as vezes que eu vou instalar um novo sistema operacional, né? Eu faço um template, crio isso numa máquina virtual e aí eu consigo exportar isso para as máquinas clientes da sua rede, né, no caso. Eu também consigo fazer migração ao vivo, né? Então, migração em tempo real. Então, por exemplo, você tem um data center, um determinado servidor está com um desempenho reduzido, né? Está tendo um gargalo, por exemplo, está sendo muito utilizado. Eu posso pegar uma máquina virtual que está naquele servidor físico e transmitir aquela máquina para outro servidor físico, né? Então isso é feito com bastante frequência em data centers, por exemplo, né? E aí eu não tenho a interrupção de acesso do usuário, né? O que é interessante, quer dizer, eu transfiro a máquina virtual de um servidor para o outro e o usuário continua usando aquela máquina virtual sem perceber nada. Então é um recurso bem interessante, né? E tudo isso junto ajudou para a implementação de cloud computing, né? Que são as nossas famosas nuvens, né? Então nós temos várias nuvens aí ultimamente que você não só consegue criar máquinas virtuais de sistemas operacionais diferentes, como também você consegue usar funções, né? Você consegue usar, por exemplo, funções de inteligência artificial, né? A partir desse serviço em nuvem aí. Então é uma tecnologia que surgiu aí provavelmente há uns 15, 20 anos atrás, que tem tomado muita força, né? Tem sido uma tendência até para empresas, não só para a gente, para armazenar arquivos, por exemplo, na nuvem, para usar serviços de nuvem, né, computacional, mas várias empresas já estão terceirizando algumas de suas funções e recursos para essas nuvens, né? E delega isso, por exemplo, para terceiros. Isso é interessante, por exemplo, você não precisa se preocupar com a questão de segurança, né? Você terceiriza aquilo, paga esse serviço de uma nuvem e aí você não precisa, por exemplo, ter uma equipe grande interna na sua empresa para controlar aquela nuvem, né? Controlar aquela questão da sua segurança interna, tá? Essa questão de nuvem é bem ampla, por isso eu até coloquei um material complementar para vocês lá no AVA, para vocês se interarem melhor desse assunto aqui, que é um assunto bem amplo aí, com vários conceitos que a gente está até estudando aqui nesse capítulo, tá certo? Então todos esses recursos que a gente viu, eles ajudaram no desenvolvimento, no aparecimento dessas nuvens, né? Então, a partir de ferramentas online, você consegue requisitar essa infraestrutura de nuvem, você consegue requisitar servidores, rede, armazenamento, né? E você consegue criar novas máquinas virtuais, novos desktops virtuais, e aí você tem um monte de coisa que você pode fazer, né? Quem puder e quiser, pode, para testar, e caso nunca tenha tido contato com isso, você pode criar, por exemplo, uma conta lá na nuvem da Google e começar a brincar, pelo menos com os recursos gratuitos deles, né?
É uma forma de vocês já começarem a treinar aí para o mercado de trabalho. Ok? Então a gente termina aqui esse vídeo que dá continuidade aí à parte de virtualização. E no próximo vídeo a gente parte para uma questão mais técnica, né? Uma questão que está mais relacionada aqui com execução de instruções privilegiadas nesse tipo de ambiente virtualizado, né? É uma questão assim um pouco mais complicadinha que a gente vai deixar para o próximo vídeo, ok? Qualquer dúvida, qualquer questão, a gente tem lá o AVA, os fóruns, e-mail. Se precisar discutir algum assunto mais específico em grupo, a gente marca uma webconferência e tenta falar isso mais para um grupo maior de alunos, de estudantes, tá certo? Então, qualquer coisa, estamos aí. Até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima.